João capítulo 4, vamos ler verso 23 e verso 24. João capítulo 4, verso 23 e verso 24. A Bíblia diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos é ministrada, que foi deixada para nós para orientação, para alimento espiritual. E é isso que nós precisamos, do verdadeiro alimento, que nos mantém, que nos sustenta, que nos orienta, que muda o rumo da nossa vida. Vem essa manhã, Pai, mais uma vez nos alimentar com a Tua palavra, falar ao nosso espírito, mudar a nossa vida, Pai, provocar em nós reações, mudanças de vida e de comportamento. Que a Tua palavra seja poderosa para fazer em nós estas mudanças. E eu entrego a minha vida em Tuas mãos, pedindo a Tua misericórdia, a Tua graça, a unção do Espírito Santo, para que no Teu poder eu possa ministrar a palavra e ela chegue aos nossos corações, cumprindo os Teus propósitos. E eu, para isso, me entrego em Tuas mãos e peço a Tua bênção sobre esta ministração, em nome de Jesus. Amém. Graças ao Senhor. Amados, esse texto é bastante conhecido. Jesus está revelando uma grande verdade. Ele diz: vem a hora, e o que mais? Já chegou. Jesus disse isso há 2000 anos atrás. A hora vem, e melhor, ela já chegou. E o que ele diz mais a respeito? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E ele vai dizer que o Pai está procurando. Ele fala, continuando neste versículo, são estes que o Pai procura para seus adoradores. O que você entende quando você lê esse versículo? O que passa pela nossa cabeça quando olhamos a verdade que Jesus está aqui trazendo para nós? Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e são estes que o Pai está procurando para serem seus adoradores. Deus está procurando. Veja, irmãos, há uma reflexão que nós precisamos fazer. Adorador, adorar em espírito, adorar em verdade. O que Deus está procurando? Qual o critério que Deus está utilizando para encontrar estes verdadeiros adoradores? E é interessante, porque ao falar verdadeiros, a ideia que logo me surge à cabeça é a possibilidade de existirem os falsos. Porque se só existisse um tipo, Deus diria simplesmente adoradores. Mas se ele faz a observação de que ele procura os verdadeiros, certamente é porque ele tem estado aí vendo os falsos, né? Existem os falsos adoradores. E Deus está procurando. É outra coisa interessante de refletir, não é? Deus procurando. A ideia de que está difícil achar, não é, irmãos? A ideia de que parece que eles estão escondidos. Parece que está complicado encontrar alguns verdadeiros adoradores. E o que diferencia um grupo do outro é a qualidade da adoração. Adoram a Deus em espírito e adoram a Deus em verdade. Estes são os verdadeiros, não é? E em espírito e em verdade. O que você pensa quando escuta essa frase? A gente às vezes até louva, né? Em espírito, em verdade, te adoramos. O que nós pensamos quando ouvimos isso? Adorar em espírito, adorar em verdade. Em espírito parece que é uma coisa que sai de nós, né? Que já não é mais aqui.
na nossa carne, já não é mais no nosso entendimento. Pode ser que alguém pense que adorar em espírito é entrar em transe, não é? Eu vou entrar num transe e aí fora do meu corpo eu vou adorar. Será que é isso? Mas logo depois diz, em verdade. Parece que a verdade já coloca mais o nosso pé no chão, né? Em relação ao que Deus está querendo falar. Na verdade, amados, o que eu entendo por esta frase, por esta palavra que o Senhor está nos trazendo, eu entendo que Deus está diferenciando, primeiro, o que é verdadeiro do que é falso. Não é? Adorar a Deus é algo que deveria ser natural para aquele que foi transformado por Deus. É colocar Deus no seu devido lugar. É, de fato, direcionar a Deus aquilo que só pode ser direcionado a Ele. A adoração não pode ser direcionada a mais nada além de Deus. E com tal intensidade, com igual compromisso e integridade, completamente, inteiramente, em espírito e em verdade. O espírito é a essência de cada um de nós, amados, porque nós somos espirituais, nós somos seres espirituais. Na verdade, queridos, a nossa carne, ela não vai mais existir. A Bíblia diz que o homem veio do pó, e ao pó ele voltará. E ele volta para o pó, mas o seu espírito volta para Deus. A parte de nós que encontrará com Deus e que terá com Deus comunhão é o espírito. É o espírito que permanece para sempre. É o espírito que é eterno. É nele que está a nossa eternidade. Então, o que Deus está pedindo quando deseja ser adorado em espírito é adorado na essência do que somos e completamente envolvidos e compromissados com Ele. Então, essa adoração é, de fato, esse encontro com Deus, que é o que o Senhor está requerendo. O pecado quebrou, tirou de nós essa intimidade, irmãos. O homem, a Bíblia diz, foi criado para adorar a Deus. A razão da criação era este estado de intimidade. E também é interessante porque as pessoas, quando escutam essa frase, que é bíblica, né? O homem foi criado para adorar a Deus. Imaginam as mentes céticas, não é? Que Deus é um ser megalomaníaco, não é? Que se ultravaloriza, então criou bonecos para ficarem, reverenciando o Senhor. Será que é esse o entendimento que você tem quando a gente diz que Deus criou o homem para adorá-lo? Adoração não é só esse ato de reverenciar, mas é a intimidade, é esta ligação espiritual que nós deveríamos ter com Deus, mas que foi quebrada por causa do pecado do homem. Mas o projeto original era que o homem tivesse esta tal intimidade com Deus nesse momento de encontro. E quando nós somos salvos por Deus, o que significa isso? Nossos pecados foram perdoados, sim. Somos salvos da condenação que merecíamos, sim, é verdade. Mas nisso tudo também está um projeto de restauração. Quando Deus salva o homem, Deus está também restaurando o homem. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Nós somos parecidos com Deus. Mas quando pecamos, nos tornamos completamente diferentes de Deus. Então, quando Deus nos salva, Ele restaura a nossa semelhança. E restaura também o projeto original de adoração, que o pecado interrompeu. Então, adorar só faz sentido para aquele que é salvo. Para quem não é salvo, não faz o menor sentido a palavra adoração. Não há nem entendimento, é como disse, talvez pensem só nessa reverência, acham que isso é adoração. Não. Então, amados, entender o que Deus está querendo e o que Ele começou na nossa vida quando nos salvou. Quando nos salvou, iniciou o processo de permitir novamente a nossa adoração. Então, esse é o objetivo do nosso culto a Deus, adorar ao Senhor. Adoramos a Deus quando aqui estamos reunidos, porque desfrutamos com Deus da nossa comunhão.
e ela é completa em espírito e baseada na verdade de Deus. Assim deveriam ser os nossos cultos. Assim deveria ser o nosso relacionamento com Deus. E Deus está dizendo através do Senhor que vem a hora e já chegou. A hora já é agora. Por quê? Porque Jesus já veio. Então, o que era preciso para restaurar você já aconteceu. A vinda de Jesus e a sua salvação. Então, a hora de adorar já chegou. Adorar em espírito e em verdade. E diz Deus que o Senhor está procurando estes verdadeiros para serem seus adoradores. E em espírito e em verdade. A hora já chegou. E a hora começou na sua vida no dia que você foi salvo. No dia que você foi salvo, começou o teu momento de adoração a Deus. E aí você tem que ser um destes que o Pai encontra, que Ele procura e acha. Acha na sua vida. Acha o quê? Um adorador, que pode adorá-lo em espírito e em verdade. Isso, irmãos, é o que Jesus está dizendo para nós. Esta é a teoria daquilo que está escrito. Mas o que me pergunto é, e a prática daquilo que está escrito? Como é que isso funciona na nossa vida e no nosso dia a dia? E o que tem impedido que isto se torne verdade na nossa vida? Porque no decorrer da vida cristã, algumas mudanças vão acontecendo na nossa mente, no nosso coração. E quando você se converte, a verdade que foi ministrada ao teu coração, de tal forma impactou a tua vida, de tal forma você foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, que você, logo após a sua conversão, normalmente você se constitui num verdadeiro adorador. Você está com o coração aberto para louvar ao Senhor, para adorar a Deus, você está grato, você está com a sua emoção à flor da pele, pela conversão, por aquilo que Deus operou, você está nesse momento que alguns consideram ser o primeiro amor, não é? O momento em que você está vendo o passarinho cantar, porque você se converteu, porque você encontrou a verdade, porque você se enxergou como pecador e viu quão enganado você estava. Mas agora, como Cristo te salvou, a alegria invadiu o seu coração e você está agora, de fato, um verdadeiro adorador. Mas o tempo passa, não passa, irmãos? Os anos passam, os dias passam. E o que vai depois impedir que você permaneça como um verdadeiro adorador? Como eu disse, vem a hora, e a hora já chegou. A hora é agora. Eu não vou ser um verdadeiro adorador. Eu preciso sê-lo agora. Porque já passou o tempo, entende? É urgente o negócio. Mas o que acontece que a adoração vai sendo deixada de lado com o passar dos nossos anos na vida cristã? Existem algumas coisas, irmãos, que impedem a gente de ser de fato adoradores em espírito e em verdade. São alguns impedimentos que vão se somando na nossa vida, que tem como objetivo impedir a verdadeira adoração. Porque se Deus nos criou para isso, e eu não cumpro o papel para o que eu fui criado, no mínimo eu estou desajustado, não é? E a quem interessa esse desajuste? O maior interessado nisso é Satanás, o inimigo das nossas almas, não é? Quanto mais frio ele fizer você, melhor. Quanto mais afastado da verdadeira adoração Satanás te colocar, melhor para ele. Esse é o propósito dele, esse é o seu objetivo. E o que pode impedir essa nossa vida de constante adoração? Veja, algumas coisas eu separei aqui para nós. A primeira delas que eu quero comentar contigo é a atitude incoerente com a adoração a Deus. Adoração a Deus, como eu disse, pressupõe comunhão. Eu só consigo adorar a Deus se eu estiver em comunhão com Deus. Como vou pedir para um ímpio adorar a Deus? É impossível. Eu já disse várias vezes aqui, irmãos, é impossível que um não convertido, não salvo, possa adorar a Deus. No máximo ele pode cantar uma música,
mas adorar, ele não adora. E outra coisa, adoração não necessariamente é através de louvor. São coisas diferentes, não é? Louvor, muitas vezes, induz adoração. Mas não existe adoração só através do louvor. Mas um ímpio, ele não consegue adorar e jamais vai conseguir adorar. E muitas vezes nós, mesmo cristãos, começamos a ter atitudes incoerentes no nosso coração. E essas atitudes impedem a verdadeira adoração. Os pecados, a Bíblia diz, fazem separação entre nós e o nosso Deus. Pecado é uma coisa que impede a adoração, porque me separa. Enquanto a adoração me aproxima, o pecado me separa. E essas atitudes incoerentes de coração que nós vamos acumulando ao longo da vida fazem com que a nossa adoração seja dificultada. Eu quero ler contigo um texto que está lá no início da sua Bíblia, no livro de Gênesis. Abra Gênesis capítulo 4. Essa história aqui eu já contei algumas vezes para você em pregação, mas é muito importante observar como isso já era um problema lá no início das coisas. Gênesis capítulo 4, versículo 5. Diz assim: ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. A Bíblia diz que Deus não se agradou de Caim e da sua oferta. Caim vem ofertar ao Senhor, assim como Abel também ofertou. Dois irmãos, os primeiros, da Bíblia, os primeiros irmãos mencionados na Bíblia. Todos dois têm uma atitude de buscar a Deus e oferecer a Deus alguma coisa. De alguma maneira, buscar comunhão com Deus, concorda? Para que o homem vai oferecer algo a Deus? Ele quer comunhão, ele quer a presença, ele quer mostrar sua gratidão. Os dois vão oferecer algo para Deus. Mas a Bíblia diz que de Caim e de sua oferta, Deus não se agradou. O que pode impedir essa nossa comunhão que se transformará em adoração? Segundo esse exemplo lá do início, o grande problema de Caim é porque Deus não gostou dele. Não é da oferta. O problema não é a oferta. O problema é a pessoa. A Bíblia diz que Deus não gostou de Caim e, por consequência, da sua oferta. Porque se Deus não gostar de mim, Ele não vai gostar de nada que eu dê a Ele. Entende? Às vezes, no nível humano, a gente consegue perverter esse conceito. Você não gosta de alguém, mas quando esse alguém te dá um bom presente, aí você já passa a ver essa pessoa com os melhores olhos, né? É assim que o ser humano faz? Você não gosta da pessoa, mas ela te deu um presente caríssimo. Aí você, esse cara não é tão ruim assim. Você já começa a dizer, é legal começar a ser mais simpático com ele a partir de agora, né? E a gente vai conquistando e sendo conquistado por esse tipo de coisa. Mas com Deus não é assim que funciona. Se Deus não gosta de você, Ele nunca vai gostar da sua oferta. Se Deus não gosta de você, Ele nunca vai receber a sua adoração. E você nunca será capaz de adorá-lo. Você nunca será capaz de ter comunhão com Ele. Então, uma das coisas que impedem a nossa adoração é essa atitude incoerente do nosso coração. Nós não temos um coração voltado para Deus, mas queremos adorar a Deus. Não temos um coração disponível para o Senhor, mas queremos, de alguma forma, oferecer alguma coisa a Deus. Isso é incoerente, Deus não aceita. E qual a razão de Deus não gostar de Caim? Deus disse, não gosto de Caim. Deus conhece o coração de Caim. Assim como Deus conhece o coração de cada um de nós, que estamos adorando, que estamos louvando, que estamos falando, não importa o que estejamos fazendo, Deus conhece o nosso coração. E se Ele não gostar do que Ele vê, meu amado, não há nada que a gente faça, que dê a Ele, que dê de presente, que oferte, que vai mudar a nossa situação diante do Senhor. Ao olhar o coração de Caim, Deus já percebeu um coração invejoso. Deus já percebeu um coração predisposto a matar, um coração predisposto a odiar o seu irmão. O ódio não é apenas uma consequência. Veja, porque o que fez Abel com Caim? Abel não fez nada com Caim. Concorda? Da onde vem o ódio de Caim por Abel? Vem dele mesmo. Não vem de uma atitude de Abel,
e muito menos do fato de Deus ter recusado sua oferta. O ódio já estava no seu coração. E é por isso que ele se manifesta, apenas um estopim, apenas um pretexto aconteceu para que aquilo tudo irrompesse. Mas, na verdade, já estava no coração de Caim o ódio. E, meu amado, quem odeia jamais vai poder adorar. Entenda, se você odeia, principalmente gente, né, jamais você poderá adorar. Na verdade, a única coisa que você pode odiar é aquilo que Deus odeia, como eu preguei aqui outro dia. O que Deus odeia, você deve odiar. O que Deus odeia? Está lá em Provérbios. A gente viu na pregação, né? Isso você pode odiar. Agora, qualquer outra coisa, se você odeia, Deus não vai aceitar a tua adoração. É incompatível com a adoração um coração odioso. Veja como isso é provado nas Escrituras Sagradas. 1 de João, lá no final da sua Bíblia, capítulo 3, versículo 11 a 15. 1 de João, capítulo 3, 11 a 15. Diz assim: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é essa, que nos amemos uns aos outros. Não segundo quem? Caim. Veja, Caim é usado como um mau exemplo de amor, de ódio. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. Veja, ele era do maligno, quando ele foi trazer a oferta, ele já era do maligno. Ele não se tornou do maligno, ele já era mau quando ele foi trazer a oferta. Por isso que Deus não gostou dele, amados. Se não gostou dele, como é que vai gostar da oferta dele? Mas ele era mau, e ele vai levar a oferta, e ele então assassina o seu irmão. E por quê? Porque as suas obras eram más, e a de seu irmão boas. E gente ruim não gosta de ver gente boa. Entende isso? Gente ruim não gosta de ver gente boa feliz. Gente ruim tem inveja. Gente ruim cobiça. Gente ruim não gosta do sucesso dos outros. Esse é o problema, amados. E é isso que desqualifica Caim. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, o que diz aí? Permanece aonde? Na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é o quê? Assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Veja, quem odeia já é assassino antes de matar. Você viu? Caim era assassino antes de matar Abel. Esse é o problema. Porque ele era do maligno. E Deus olhou para ele, antes de olhar para a oferta dele, e viu que ele era do maligno. E por isso não gostou da oferta dele. Porque se você é assassino, Deus não gosta da tua oferta. E como é que você se torna um assassino? Odiando o seu irmão. Odiando, eu odeio. Por quê? Porque ele é feliz, eu não sou. Porque ele tem dinheiro, eu não tenho. Porque ele está rindo, eu estou chorando. Eu odeio ele. E é isso que muita gente tem feito, inclusive dentro da igreja. E é por isso que não podem jamais adorar ao Pai. Porque o Pai está procurando verdadeiros adoradores. Mas podem ser falsos, como Caim era um falso ofertante, era um falso adorador. Ele se dispõe a sair de casa com sua oferta e ir ao altar do Senhor entregar. Mas Deus não está procurando Caim. Deus está procurando Abel. Entendeu? Deus está procurando o verdadeiro. Mas o que odeia, Deus não está procurando. Então, se eu quero adorar a Deus em espírito e em verdade, primeira coisa, eu tenho que me livrar do ódio. Livre-se do ódio do seu coração. Para com esse negócio de dizer que odeia uma coisa, odeia a outra. Isso não fica bem. Né? A gente diz assim, odeio cebola. Para de odiar a cebola. Odeio Giló. Para de odiar o Giló. Porque do Giló, você passa a odiar o cozinheiro. Entendeu? Aí pronto, já está enrascado. Entendeu? É melhor não odiar nada. Assim, não, o Giló não me cai bem. Só isso, tá bom. Entendeu? O melhor é não odiar coisa nenhuma. Só odeia aquilo que Deus odeia. E Deus odeia quem provoca intriga entre os irmãos. Está naquele texto que a gente leu lá. Então, meu amado, para de odiar as coisas. Porque enquanto você odeia, você não pode adorar a Deus em espírito e em verdade.
E isso impede a tua adoração. E é interessante, como eu disse, é que no início da conversão é o primeiro amor. A gente não odeia nada, já viu? Quando você se converte, você ama todo mundo. Você beija o carteiro, né? Você beija o faxineiro, você abraça o porteiro do prédio, você quer falar de Jesus para todo mundo. Não é assim? Está amando todo mundo. Aí depois começa a odiar os outros. Aí pronto, vai a adoração, vai indo pelo ralo. Não dá para adorar se você odeia. Para com esse negócio de odiar, porque é incoerente. O coração adorador em espírito e em verdade não é o coração que odeia, muito pelo contrário, é o que ama. Então, isso impede a adoração. Sabe outra coisa que impede a adoração, amados? É o nosso culto formal, apenas exterior. Queria olhar como exemplo o que diz Isaías capítulo 29. Isaías capítulo 29, versículo número 13. Abra sua Bíblia. Isaías capítulo 29, versículo número 13. Olha o problema do culto formal. Isaías 29, verso 13, diz assim: o Senhor disse, visto que esse povo se aproxima de mim com a sua boca. Veja, e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está onde? Longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Isso aí é terrível contra a adoração. É um culto só exterior. Ele se manifesta em palavras bonitas, em louvores bonitos, em coisas que dizemos com os lábios, que honramos a Deus, mas o coração está onde? A gente tem uma capacidade, queridos, de estar num lugar e ao mesmo tempo em outro. O ser humano é meio assim, sabe? Parece que ele tem aquele poder, né, do viagem no espaço lá, que se telegrafa, né, teletransporta para outro lugar. Só que lá ia o corpo todo, aqui não, o corpo está aqui, mas a cabeça está lá na tua casa agora. Você está aqui, está dizendo louvor para Deus, está cantando, está manifestando alegria e tal, mas o coração está lá no time de futebol. O coração está lá nas coisas que você largou em casa por fazer. Então a gente tem essa capacidade. E Deus está dizendo aqui que essa coisa é uma coisa que a gente tem que tomar um cuidado danado. Porque eu me aproximo de Deus, mas eu não o adoro. Eu tento, de alguma forma, dizer coisas bonitas para Deus. Eu falo coisas bonitas para Deus. Mas o meu coração, a essência de mim, o meu espírito não está envolvido nisso. Por isso que Deus procura em espírito. Porque eu posso adorar por fora e não na essência. E aí o culto é um culto apenas exterior. Eu repito coisas que eu aprendi, eu falo de um jeito que eu aprendi a falar, mas eu não tenho conteúdo dentro de mim. Jesus lembrou dessa palavra e nos alertou. Veja, Marcos capítulo 7. Evangelho segundo Marcos, capítulo número 7, versículos 6 e 7. Jesus cita esse texto dizendo assim: bem profetizou Isaías a respeito de vós. Olha como ele chamou: hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Ele diz: você está, mas você não está com o coração. Você faz e obedece rituais e coisas e ensinamentos, mas são só preceitos, são só regras, são só normas que tentam te colocar dentro de uma caixinha. Mas você não adora de verdade. Porque o culto que você presta a Deus é um culto formal, que de repente você nem sabe mais por que está fazendo. Porque aprendeu assim, porque continua a fazer, mas não é de coração, não é em espírito. Essa é a diferença, em espírito
é em essência, irmãos. E não há essência nesse tipo de adoração. Aí chegamos ao outro passo, que é a rotina espiritual. É aquele culto pesado, cansado, cansativo, não é? E aí a gente não pode deixar os nossos cultos virarem rotina, embora a gente siga uma rotina. E aí é que eu queria também trazer uma palavra de esclarecimento aos irmãos. Veja só, eu sou um camarada extremamente metódico. Não sei se você já reparou isso. Mas ser metódico não significa de maneira nenhuma prestar um culto a Deus cansativo. Não significa ser frio, ser distante. Não tem uma coisa a ver com a outra. Uma coisa é método para fazer as coisas. Eu costumo fazer as coisas sempre iguaizinhas. Faço. Beleza, porque assim me convém. E eu creio ser melhor dessa maneira. Mas outra coisa é você ter um culto que simplesmente se torna numa rotina. Para mim, o culto nunca é uma rotina, embora ele seja sempre da mesma forma. E aqui eu não gosto de inventar palhaçada. Você já reparou que eu não faço palhaçada? A não ser quando estou dando os anúncios e tal. Eu não faço palhaçada, eu não invento nada. Você nunca vai me ver chegar, hoje eu acho que o nosso louvor vai ter que ser de costa. Vamos tocar de costa aqui. Olha, hoje Deus me falou que eu tenho que tirar o sapato para pregar. Vamos tirar. Você não vai me ver fazer palhaçada aqui. Mas tem pastor que todo dia recebe uma inspiração. Hoje, eu acho que hoje a gente tem que fazer isso. Eu acho que hoje... Irmão, inspiração eu até aceito. Mas realmente é algo esporádico. O problema é que esses camaradas querem fazer todo dia uma palhaçada nova, é ou não é? Para que isso seja a agitação do culto que as pessoas precisam para que o culto não se torne monótono. Não. O nosso culto, se é isso que você está pensando, vai ser sempre monótono. Porque ele sempre vai começar na hora, sempre vai começar com uma oração dos pastores, sempre vai ter um louvor, sempre vai ter um horário para terminar o louvor, sempre vai subir um pastor aqui para dar os anúncios, sempre vai orar, sempre vai fazer, no final vai ter sempre bênção apostólica, vai ser assim, pronto. Mas isso é a forma. Aonde Deus vai trazer a novidade, aonde Deus vai promover, é na adoração, é na intimidade que teremos, é na palavra que nos será ministrada, esta que precisa acender e ser viva ao nosso coração, amados. Mas pensa, quando o culto se torna um troço chato, cansativo, penoso, eu não posso permitir que meu culto seja assim. Mas quem faz o culto não é o pastor que está dirigindo. Veja, a direção que aqui coube a mim fez com que a gente estabelecesse este método. E eu fico nesse método. Está dando certo. Eu não mexo no time que está ganhando. A gente vai nesse método. Esse é um método. Amém? Isso é uma coisa. Agora, outra coisa completamente diferente é eu permitir que esse culto seja baseado em mim. Veja, o culto não depende do que eu faço. O culto depende do que você faz. Você entendeu o que eu falei? Porque senão, quem está cultuando sou eu, ou o pastor que estiver aqui, pastor Paulo, pastor Alexandre, nós é que estamos cultuando. Então, o culto do pastor Paulo é assim, o culto do pastor Alexandre é assim, o culto... Não existe, o culto é nosso. Nós estamos cultuando a Deus. Então, quem faz o culto ser bom ou mal, somos nós. Não quem está dirigindo, não é quem está no louvor. Não é isso, não cabe a nós isso. Quem cultua, somos nós todos juntos, cultuamos a Deus. Então, como podemos fazer nosso culto cansativo, monótono, tudo isso? Quando a gente não sabe mais o que está fazendo aqui. Quando a gente veio aqui por uma razão supersticiosa, quando a gente veio fazer uma troca com Deus, quando a gente veio sem expectativa. Não vem para o culto sem expectativa, não, meu irmão. Mas também não vem cheio de expectativa que Deus não vai fazer, né? É o supersticioso. Hoje eu vou lá, porque hoje eu quero a minha bênção. Isso é superstição. Hoje eu vou fazer o sacrifício de lá, ouvir aquele pastor chato.
mas Deus vai me recompensar tamanho sacrifício. Não, isso aí não é o culto que Deus está querendo. Então depende de nós a qualidade do nosso culto. Ela depende do que eu estou disposto a oferecer. E com que coração estou disposto a oferecer. Quando não é assim, tudo é chato, tudo é monótono, tudo é pesado. E veja, sabe quem mais fica de paciência cheia? É Deus, gente. Porque é Ele que está recebendo o que a gente está dando, é ou não é? Quem está recebendo isso aqui? É Deus, irmãos. Não somos nós que viemos aqui receber alguma coisa. Nós viemos aqui dar alguma coisa. Nosso culto a Deus. A palavra está sendo ministrada, você está recebendo a palavra. Mas isso é para Deus, é para louvor de Deus. Porque glorifica a Deus a proclamação da sua palavra, entende? É por isso que tem palavra no culto. Glorifica a Deus o louvor, glorifica a Deus a nossa comunhão. E eu não posso permitir que isso fique pesado, porque senão Deus não aguenta mais isso, irmão. Quem fica de saco cheio é Deus, não sou eu não. Ele não aguenta mais isso. Olha para mim, Isaías, capítulo 1. É o maior exemplo da Bíblia de como Deus está de paciência esgotada. Isaías, capítulo 1, versículo 11 até o versículo 14. Olha as palavras que o Senhor profere aqui. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. E estou farto dos holocaustos de carneiro, de gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu? O só pisardes nos meus átrios. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. Também as festas de lua nova, os sábados, a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer, está dizendo o Senhor. Deus está dizendo para o povo o seguinte: eu estou cansado desse culto de vocês, estou cansado dessas festinhas de vocês, estou cansado dessas ofertas, estou cansado disso tudo. Por quê? Porque tudo isso entrou no automático. Não era mais em espírito, muito menos em verdade. E Deus está procurando em espírito e em verdade. Eu acredito que eu posso fazer as mesmas coisas sempre. Sempre. Com a minha rotina de culto. Mas a cada dia que chegar aqui, com o meu coração diferente para Deus. Disposto a adorar. Ser diferente não quer dizer cada dia fazer de uma forma. Não, hoje vamos fazer a palavra, depois o louvor. Amanhã vamos fazer as ofertas no fim. Isso aí é só para divertir a gente, irmãos. Eu posso fazer tudo do mesmo jeito, a mesma coisinha, direitinho. Mas cada vez que Deus falar comigo, o meu coração vai se alegrar. Cada vez eu vou entender o porquê estou aqui. Cada vez eu sairei da minha casa já com o meu coração disposto a ouvir Deus falar comigo, a receber ensinamento. Então isso é que vai mudar, não é a forma que vai mudar. Mas o que está acontecendo é que hoje as igrejas estão na tentativa desesperada de entreter as pessoas, achando com que isso o culto será diferente. Não, o culto não vai ser diferente, porque bodes não precisam de diversão, bodes precisam de conversão para se tornarem ovelhas. Esse é o problema. As igrejas hoje estão cheias de bodes alegres, ao invés de ovelhas. Tem bode jubilante, mas tem pouca ovelha. Porque os pastores estão dando aos bodes o que eles querem. Como diz a rainha lá, o povo quer pão e circo. E os pastores estão dando pão e circo. E é esse que é o nosso problema, queridos. Mas Deus continua procurando adoradores. E esse culto maçante que nós damos a Deus é o que impede a nossa verdadeira adoração. Outro exemplo, queridos, o mundanismo. Adoradores devem adorar a Deus e não ao mundo. O mundanismo impede a nossa adoração, e esse é um problema, porque o mundanismo nos cerca. Eu falava isso hoje na sala da juventude. Nós estamos cercados pelo mundo, mas nós não somos do mundo, não é o que diz a Bíblia? Abra comigo 1 João capítulo 2. Esse texto aqui em 1 João capítulo 2 tem muito para nos ensinar,
porque a humanidade toda caiu por causa do que está dito aqui. 1 João capítulo 2, versículo 15, diz assim Deus: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, olha o que há no mundo: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Deus está dizendo, o mundo não tem nada para ser amado, porque tudo que há no mundo vai passar. Você pode, no máximo, usar as coisas que estão no mundo, porque você está no mundo. Se tiver acesso a usar determinadas coisas que não sejam ilícitas, utilize-se delas. Tudo me é lícito, nem tudo me convém, e eu não me deixo dominar por nada. Mas amar o mundo e as coisas que o mundo oferece é muito perigoso, porque quem faz isso, a Bíblia diz, em primeiro lugar, o amor do Pai não está nele. Então está ausente o amor de Deus dessa pessoa. E o mundanismo significa exatamente isso, amar o mundo, com tudo aquilo que o mundo oferece. E é isso que tem impedido a adoração, porque nós estamos na igreja, mas com o nosso coração no mundo. Foi como disse Deus lá em Isaías 29, você honra com os lábios, mas o coração está onde? Está no mundo. Você está presente aqui, mas a tua mente e o teu coração está nas coisas que você deixou lá fora. Isso é o mundanismo. Você, se pudesse, de repente, não estaria aqui, estaria em outro lugar. E aí é o que disse Jesus, o perigo de ser rico, irmãos. Porque rico tem muita opção, não é? Rico uma hora dessa não precisava estar aqui, ouvindo esse cara chato falar. Podia estar no iate agora, lá em Angra, imagina, em volta da Ilha Grande. É escolha, é ou não é escolha? Esse é o perigo, entende isso? O mundo é mais atrativo do que Deus? Não, a Bíblia diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as outras coisas que você necessita serão acrescentadas. Aí tá bom, e quando as outras coisas todas são acrescentadas? Aí você fica tão maravilhado com elas que já não quer mais buscar mais em primeiro lugar o reino de Deus. É o que tem acontecido com muita gente. E o nome disso é mundanismo. Colocar as coisas do mundo em primeiro lugar e deixar as coisas de Deus num segundo, num terceiro, ou no quarto, ou num quinto lugar, quem sabe. E a Bíblia diz que foi nisto que caiu o homem. A queda do homem se deu baseada nestas três coisas que há no mundo que foram ditas aqui por esse versículo. Quais são as três coisas? Concupiscência da carne. O que mais? Concupiscência dos olhos. E depois, soberba da vida. Pensa comigo como foi a queda de Adão e Eva. Adão e Eva foram convencidos pela serpente a comer o quê? O fruto. É fácil o diabo fazer a gente comer alguma coisa, não é? Ainda mais no mundo onde tem tanta coisa gostosa. Você viu no Natal quanto você comeu? Misericórdia, por mim, em primeiro lugar. Como a gente come com uma facilidade enorme, né, irmãos? Comer enche a carne. É a concupiscência da carne. E a gente cai nela, né? A ceia de Natal que o diga. Tanta coisa para comer que você vai comer e tal. Mas Adão e Eva foram seduzidos a comer. E a Bíblia diz o que eles comeram. Diz que eles comeram um fruto que era agradável aos olhos. Era maçã? Não está na Bíblia que era maçã. Está na Bíblia maçã? Não está. Era um fruto bonito. Isso me leva a crer que não era jaca. Né? Jaca é feio. Não, pode ser que você ache jaca bonito, gosto não se discute, né? Mas era um fruto bonito. Bem que podia ser uma maçã. Maçã é bonito? Maçã é bonito, né? Podia ser morango. Eu acho morango mais bonito que maçã. Morango é lindo, né? Que fruto? Eu não sei que fruto. Eu sei que era bonito. E a nossa atração pelo que é bonito, às vezes é irresistível. Eu quero satisfazer a minha carne, concupiscência da carne. Eu quero comer aquilo que Deus disse para eu não comer, mas eu quero comer, eu quero ter o gostinho de comer aquilo. E mais, aquilo é bonito. Concupiscência dos
olhos. E a proposta da serpente: quando vocês comerem, vocês serão iguais a Deus. Soberba da vida. Ó, subiu o coração. Vai que é tua. Come que você vai ver. Vai matar a fome, a carne. É bonito de se ver. E quando você comer, você ficará igualzinho a Deus. Olha a soberba subindo para o coração do homem. Não são essas coisas que nos seduzem? Veja, o diabo fez exatamente a mesma coisa com Jesus. Quando ele tenta Jesus no deserto, qual foi a primeira coisa que ele ofereceu? Manda que estas pedras se transformem em pães. Para quê? Comer. Para quê? Matar a fome. Comer para quê? Concupiscência da carne. Não foi isso que disse Satanás a Jesus? Depois o que ele fez? Levou Jesus para ver todos os reinos do mundo e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Concupiscência dos olhos. Levou Jesus para impressionar Jesus, mostrou os reinos, mostrou as coisas, os poderes, para deixar ele impressionado, os olhos, concupiscência. Não é isso que ele tenta fazer com a gente também, irmãos? A gente se impressiona. E no final ele diz: Jesus, lança-te aqui do alto, leva ele lá para o alto do pináculo do templo e diz: se lança aqui, porque está escrito que os anjos virão em teu socorro e você será resgatado maravilhosamente. E ele seria, se isso acontecesse, reconhecido por toda aquela população como Deus. Soberba da vida, antes da hora. Né? As 3 tentações do diabo foram iguaizinhas à que ele fez com Adão e Eva. E são exatamente o que João diz nesse texto. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. São essas 3 mesmas coisas que estão impedindo a nossa adoração verdadeira. Porque também estamos nós sendo levados pela carne. O apóstolo Paulo disse que nesses últimos tempos, alguns iam estar apenas interessados no seu próprio ventre, e apenas interessados naquilo que estão botando para dentro, irmãos. Concupiscência da carne. É a concupiscência dos olhos que tem impressionado tantos de nós, que tem feito a gente desistir das coisas de Deus e ficar impressionado com as coisas que o mundo oferece. Se puder, use, mas não se impressione com o que você usa. Não se impressione com a roupa que você veste, com o carro que você tem, com as coisas que você consegue fazer. Não deixe essas coisas impressionarem o teu coração a ponto de elas prenderem você, porque elas são a concupiscência dos olhos. E elas vão redundar na soberba da vida, porque tudo que o diabo quer é que você se ache melhor do que os outros, que você ache que você tem mais direito do que os outros, que você se ache mais merecedor do que os outros. E tudo isso para impedir a sua adoração, para que você não mais adore a Deus em espírito e em verdade. Amados, isso tem agido na vida de muita gente como um câncer. Só que é um câncer pior do que o câncer do corpo, é o câncer da alma. O câncer da alma é 1000 vezes pior do que o câncer do corpo. Por mais que ele seja ruim, o câncer da alma é ainda pior. Porque o câncer do corpo só mata o corpo. Só pode matar o corpo. Mas o câncer da alma, ele mata a alma e leva para o inferno, irmãos. Então ele é muito pior. E isso tem muitas vezes acontecido, porque o mundanismo tem entrado. Outra coisa que impede a adoração, leia ainda em 1 de João, capítulo 1, versículo 8 até o versículo 10. Diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Pecado não confessado é algo que tem impedido a adoração. Você até tenta adorar, você até deseja adorar, mas não consegue. Porque só a consciência limpa serve para que você possa adorar a Deus. Como eu disse, não dá para um ímpio adorar a Deus, mas também não dá para aquele que é crente, está com a consciência pesada, adorar verdadeiramente ao Senhor. Há sempre algo que impede. E o que impede, como eu disse aqui, são os nossos pecados. Fazem separação entre nós e Deus. E principalmente os pecados não confessados. Porque diz a Bíblia que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados. E quando Deus perdoa, Ele restaura completamente. Mas um pecado não confessado impede a verdadeira adoração. Você consegue, com um pecado não confessado, pregar.
Você consegue, com um pecado não confessado, cantar. Você consegue, com um pecado não confessado, servir em qualquer área da igreja. Mas você não consegue tocar o coração de Deus e nem por ele ser tocado. Então isso, queridos, tem feito com que muita gente não possa adorar e não seja encontrado por Deus como verdadeiro adorador. Outra coisa também que impede, quero ler contigo em Colossenses capítulo 3, versículo 16. Colossenses capítulo 3, verso 16 diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com o quê? Gratidão aonde? Em vosso coração. Veja, Paulo diz que nós temos que louvar a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, em espírito, em verdade, mas com o que mais? Gratidão no nosso coração. A ingratidão é um grande impedimento para que a gente possa adorar a Deus. Porque veja, como é que eu vou adorar a Deus se eu não sou tão grato a Ele pelo que Ele tem feito por mim? Tudo que eu disse aqui, eu tenho dito à igreja, amados, se resume nisso. Tudo que a gente faz deve ser baseado na gratidão que nós temos para com Deus. O que você oferta a Deus é gratidão. O dízimo que você dá a Deus é gratidão que você sente pelo que Ele fez por você. A disposição de servir a Deus é gratidão, porque você sabe que você não merecia nem estar aqui. Então o amor de Cristo nos constrange pelo fato de ter nos amado ainda quando éramos pecadores. E esse constrangimento é a gratidão que sentimos para com Deus, para fazer coisas para Deus. Como pensar em adoração se não há gratidão? Se eu acho que eu mereço as coisas que eu tenho, se eu acho que eu mereço ser quem eu sou, como vou adorar a Deus se eu não sou grato? Por isso Paulo deu aqui esta palavra maravilhosa: louve a Deus, mas com gratidão no seu coração. Porque sem gratidão você canta, mas você não louva nem adora. Sem gratidão você até faz coisas, mas você não faz de coração. Você não faz com aquele envolvimento mais profundo. Veja, 1 Timóteo, olha o que Paulo diz ao seu discípulo, no capítulo 1, no versículo número 12. Paulo diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Paulo não achava que ele era merecedor de nada, irmãos. Veja, Paulo, se você olhar o currículo dele, ele era o apóstolo mais qualificado, era o mais instruído, o mais letrado, o mais formado, o mais pós-graduado. Tudo que você puder imaginar, você encontraria em Paulo como qualificação humana. Mas ele diz que ele era grato a Deus pelo privilégio de ter Deus lhe considerado fiel e ter designado a ele o privilégio de estar ministrando a igreja. Amados, é essa gratidão que nós temos que sentir. Porque quando você começa a se achar merecedor, automaticamente você para de adorar. Aliás, toda vez que você se acha qualquer coisa, você já está com problema, sabia? Por isso a Bíblia diz: ninguém pense de si mesmo além do que convém. Imagina, eu estou pregando aqui e digo assim: não, eu acho que ninguém aqui prega igual eu prego. Porque eu sou o cara, eu prego que prego mesmo. Eu sou um marceneiro, tanto que eu prego. Imagina, irmãos, não daria certo. Imagina você estar louvando aqui e dizer: a minha voz é a voz do The Voice Brasil. Eu podia ganhar o The Voice americano, porque a minha voz é a voz. Você acha que Deus vai receber esse louvor? Você acha? O cara está lá fazendo qualquer coisa, a pessoa está lá na cantina cozinhando. Eu cozinho, porque o que eu cozinho é uma coisa de louco, e que não lambeu os beijos, eu até amaldiçoo. Pensa bem. Deus vai receber o que você está fazendo? Se você acha que você é o melhor e que está ali porque esse é o lugar que você merecia estar. É gratidão que motiva a adoração, irmãos. Sem gratidão você adora você mesmo.
Você adora o fato de Deus ter reconhecido quão talentoso você é, mas você não adora Deus. Você não vai adorar nunca se você não for grato ao Senhor. E para a gente terminar, que você já não aguenta mais, já são 12:10, Provérbios 26, 14, vamos ler. Abra aí, Provérbios, capítulo número 26, versículo 14. Provérbios 26, 14, é uma palavra muito interessante. Diz assim: como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito. Não olhe para ninguém agora. É para ninguém se sentir chocado. A Bíblia está dizendo que a porta, quando ela está assim meio emperrada, né, ela se revolve nos gonzos. Você puxa, ela vem... Assim é o preguiçoso no leito. Está dormindo, toca o despertador e fala: deixa eu dormir um pouquinho mais. Aí remoe, parece um gato, né? E pai, se enrola todo, se enrosca no cobertor, não quer sair de jeito nenhum. Assim é o preguiçoso no seu leito, só jogando um balde d'água na criatura. Só jogando um balde d'água, né, irmãos? Mas o que isso tem a ver com adoração? Me fala aí. Amado, para adorar a Deus em espírito e em verdade, eu tenho que dar o melhor de mim. Eu tenho que dar tudo de mim. Não pode haver espaço para preguiça, e a preguiça gera a negligência. Nós nunca vamos admitir que somos preguiçosos. A verdade é essa. Ninguém vai admitir isso. Não é verdade? Mas essa preguiça que ataca a gente de vez em quando, ela faz a gente se tornar negligente. Às vezes a gente chega atrasado, não foi porque alguma coisa aconteceu inesperada que fez a gente chegar atrasado. Foi porque nós fomos preguiçosos e negligentes. Para o patrão, você vai dizer: não, foi o trem, o ônibus, olha, teve um acidente. Foi nada, fala a verdade sem vergonha. Foi você que rolou mais na cama. Foi você que foi preguiçoso para ir para o banho, ficou lá, dormindo no chuveiro. Foi ou não foi? Então, amados, essa preguiça leva à negligência, leva ao relaxamento. E Deus não vai receber uma adoração em espírito. Quando eu digo em espírito, estou dizendo tudo de mim, a minha essência. A minha essência está comprometida e contaminada pela minha preguiça que gerou a minha negligência. Você lembra de Jeremias 48:10? O que está escrito lá? Maldito é o que faz a obra do Senhor, aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Ele até faz, fizer, mas faz preguiçoso. Se chegar no horário, chegou. Se não chegar, tem alguém para me cobrir. Né? Se eu chegar na hora, muito bem. Se eu não chegar, continua acontecendo mesmo sem mim. Então eu vou. Mas isso é tudo que eu disse aqui antes, é culto formal, é sem sentido, não sei por que vim. Vem, mas não vem, vem com o corpo, mas não com o coração. Deus não aceita isso. Essa preguiça vai te matar, meu amado. Essa preguiça vai te matar espiritualmente. Porque esse relaxamento faz com que você se torne maldito. E aí não adianta querer passar pano quente, não adianta querer disfarçar, é maldito mesmo. E eu ainda digo mais, tu é sem vergonha. É maldito, sem vergonha, safado. Quem faz a obra de Deus relaxado, quem não tem disciplina, quem é cheio de coisinha, é safado, é maldito. Nós não podemos ser assim. Se queremos adorar a Deus em espírito e em verdade, eu tenho que ser diligente e parar de dar desculpas esfarrapadas para minha falta de compromisso, para minha falta de responsabilidade. Todos nós temos que ser responsáveis. Deus não aceita adoração de responsável. Deus não aceita serviço de relaxado. A Bíblia qualifica como maldito. Então não adianta olhar para mim de cara feia. É Deus que está te dizendo isso.
Cuide para que você seja um adorador verdadeiro. Cuide para que você adore em espírito e em verdade. Porque Deus está procurando. Se está procurando é porque está faltando, está em falta. A expectativa que eu tenho é que Deus possa encontrar em cada um de nós essas pessoas, com os defeitos e as limitações que a gente tem, mas com um coração totalmente voltado para Deus. Essa é a adoração em espírito e em verdade. Não é a adoração transcendental que eu saio de mim, que eu dou pulinho na cambalhota, mas se ela só acontece no culto, isso não vale de nada. Mas é adoração com toda a vida, com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. É reconhecimento, é gratidão, é reconhecer minha pequenez e é ser responsável com as coisas que Deus me deu para fazer. Não chegar atrasado, chegar na hora, ser fiel, ser firme, estar sempre ali, me procurar, eu estou lá. Isso que é adorar a Deus. Para com essa visão romântica de que adorar em espírito e em verdade é ficar voando, fazendo aviãozinho na igreja. Isso não é adoração. Adoração é mais séria. Por isso que Deus disse em espírito e em verdade. É a verdade que bota o pé no chão. E é isso que está faltando, pé no chão e muita adoração de coração. Amém? Que você e eu sejamos esses adoradores em nome de Jesus. Vamos louvar. Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Vai como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Vamos orar. Vamos falar com Deus agora. Pai, nós oramos aqui através desse louvor. Que o Senhor encontre realmente em nós esses verdadeiros adoradores. Verdade, espírito, inteireza, integridade, disposição do coração. Coração totalmente teu, Pai. Que não se contamina com as coisas do mundo. Que não se torna mundano. Pai, seja assim o nosso coração. Deus, não há mistério nisso, Pai. Está revelado. Não há nada escondido. Está aqui diante de todos nós. Temos que ser agora sinceros, honestos, corretos, não hipócritas, Senhor, mas te adorar pelo que Tu és, pelas maravilhas do Senhor em nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor operou, tem operado em nós. Encontra aqui, Senhor, verdadeiros adoradores. Que o Senhor encontre nessa igreja, em nossas vidas, na vida de cada irmão, pessoas comprometidas. Pai, tira a preguiça de nós, Senhor. Tira essa coisa maligna que é a preguiça, que nos leva a ser relaxados, Pai. Tira esse relaxamento da nossa vida. Nos dá diligência, Senhor. Nos dá disposição de coração. Oh Deus, em nome de Jesus, tira essa formalidade do nosso culto, Pai. Tira, Senhor, essa sequidão espiritual. Renova nossas vidas. Ó Deus, nesse final de ano eu quero pedir ao Senhor um ano novo para a igreja. Um ano novo para cada filho teu nesse lugar. Cheio da tua presença, cheio da tua graça. Deus, com corações renovados, cheios do Espírito Santo, possamos louvar, e não somente louvar, mas adorar ao Senhor, em espírito e em verdade, Pai. Que o Senhor encontre em cada um aqui estes adoradores, em nome de Jesus. Abençoa meu irmão, minha irmã, abençoa as famílias aqui, Pai, em nome de Jesus. Louve ao Senhor. Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar
adore em espírito. Alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Diga pra Deus: verdadeiro adorador, com vestes de louvor, quero contemplar teu rosto, ó Pai. Venho ungir minha oferta de amor, dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha em mim um verdadeiro adorador. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. Acha em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor, quero contemplar teu rosto, ó Pai. Venho ungir minha oferta de amor, dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha em mim um verdadeiro adorador. Acha em mim um verdadeiro adorador. Acha em mim um verdadeiro adorador. Ah, Deus, acha em nós, Senhor. Glória a Deus. Amém. Adore ao Senhor, seja você esse verdadeiro. Amados, tem muitos falsos, mas que aqui hajam poucos verdadeiros. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Poucos, mas verdadeiros. Sejamos nós, amém? De verdade, de espírito, ao Senhor, todos os dias, tanto na nossa reunião, quanto fora da igreja. Amém? Seja você um verdadeiro adorador.